Boa noite, a paz de Cristo, meus irmãos. É um prazer estar aqui no meio da família de Deus, no povo de Deus. E é um prazer também poder ministrar a palavra de Deus nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre a liberdade que a palavra de Deus nos dá. Então o tema da nossa noite é falar sobre essa libertação produzida pela palavra de Deus. Hoje, mais uma vez, nós iremos falar aqui sobre livres pela palavra. Então abra sua Bíblia, por favor, rapidamente em João, capítulo 8, versículos 30, 31 e 32 e depois 36. Esse texto, irmãos, é um texto clássico quando nós falamos sobre libertação. Todo o capítulo 8 de João, ele é desenvolvido, ele é estruturado em torno da libertação. Se você ver a primeira parte do capítulo, esse capítulo mostra a libertação da condenação da lei que uma mulher surpreendida no seu delito, ela recebeu. Na segunda parte do capítulo, você vai ver Jesus num acalorado debate. E nesse debate, Jesus foi xingado de samaritano, Jesus foi xingado de endemoniado, mas ele mostrou a condição necessária para viver a verdadeira liberdade que só Deus pode dar. Então, todo o capítulo 8, na verdade, é um manifesto em nome da liberdade que só Deus pode dar. A gente vai contextualizar esse capítulo e vai ver quais são as lições que nós podemos aplicar nas nossas vidas nesse tema tão importante que é a liberdade que Deus concede a cada um de nós. Fora dele não existe verdadeira liberdade. Tem um pensador do tempo atual que ele diz que a condição do homem é tal que ele é condenado a ser livre. E ele usa esse trocadilho de palavra para dizer que o homem não tem outro caminho a não ser livre. Mas ele diz que o homem é livre por si mesmo. Se Jesus estivesse diante desse tal pensador, Jesus mostraria quão enganado ele está. Porque somente Jesus pode nos conceder a liberdade que realmente restaura a nossa vida. Posso ler o texto aqui para a gente ganhar tempo? Diz assim, versículo 30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vai fazer o que, igreja? Vos libertará. Para concretizar, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, no final do capítulo 7, Jesus ele está na festa dos tabernáculos. E Jesus foi muito estratégico lá na festa dos tabernáculos no capítulo 7. Por quê? Porque ele esperou chegar no último dia da festa. Esse último dia da festa é o grande dia da festa. É o momento máximo, é o momento mais elevado da festa dos tabernáculos. Naquele momento que os sacerdotes foram lá no tanque de Siloé, pegar água, tirar água e levar para derramar na escadaria do templo, para simbolizar a água que Deus deu lá no deserto, no período da peregrinação. O que Jesus fez naquele instante? Jesus se levanta perante aquela multidão. O templo estava lotado, o santuário estava lotado. Era tempo de festa, a festa dos tabernáculos trazia gente, peregrinos do mundo inteiro. Judeus e prosélitos, aqueles que se converteram ao judaísmo, vinham para Jerusalém. Então lá no templo, o templo estava abarrotado, o templo estava super lotado de pessoas, de peregrinos, de fiéis. Jesus se apresenta no templo e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E nós estamos cantando aqui num dos hinos aqui, que Deus tem o que para nós? Manancial de água viva. Então Jesus nesse instante entrou num grande fuzuê com os seus adversários. Por quê? Porque os seus adversários sabiam que essa profecia lá do Antigo Testamento dizia respeito ao Messias. O Messias viria para derramar água sobre o sedento. O Messias viria para saciar a sede
do seu povo. E quando Jesus declarou isso, os rabinos, os sacerdotes, eles entenderam que Jesus estava se apresentando como o verdadeiro Messias que pode trazer água da vida para saciar os corações sedentos. O que Jesus fez? Ele foi lá para o Monte das Oliveiras. Ele se retirou do santuário, deixou lá os seus adversários, seus oponentes, se retirou do santuário e foi para o Monte das Oliveiras. E no dia seguinte, de manhã bem cedinho, ele volta novamente para o santuário. Quando ele volta para o santuário, ele vai desenrolar todo esse capítulo 8. E ele volta no santuário para fazer aquilo que costumeiramente ele fazia entre o povo de Deus. Ele volta para o santuário para ensinar, para instruir, como a pastora falou aqui nessa noite. No capítulo 1, versículo 1, diz assim: Jesus estava no santuário ensinando. No versículo 21 diz assim: e ele disse essas palavras no lugar do tesouro aonde ensinava. Todo o capítulo 8, Jesus está instruindo, ensinando, revelando aquilo que significa ser a verdadeira liberdade e também atuando, fazendo uma das maiores libertações da Escritura. Porque quando ele estava ali no meio da multidão, lembra que é o período de festa. Ele estava ali no meio da multidão, a multidão estava sedenta, a multidão já tinha ouvido ele dizer que ele é a água da vida, e de repente chega ali os seus adversários com uma mulher surpreendida no seu delito. Naquele momento, irmãos, aqueles homens trouxeram aquela mulher para pedir o seu julgamento, o seu veredito. Mas na verdade, o objetivo deles não era ouvir o veredito de Jesus, o julgamento de Jesus. Na verdade, eles queriam arranjar uma tramóia, eles queriam fazer Jesus cair em contradição para ter alguma coisa que acusá-lo perante a lei. Então Jesus, ele sabia muito bem que esse era o objetivo. Essa mulher foi levada a ele, não com o objetivo de ele propriamente julgar e ver o seu veredito. Não, era uma tramóia, era uma estratégia. Aí que a gente vê como que a providência de Deus atua na nossa vida. Eu gosto muito desse tema da providência de Deus, porque a providência de Deus faz coisas nas nossas vidas que nos surpreende. Então pense comigo, eles levaram essa mulher para Jesus julgar, não com o intuito de saber realmente o seu julgamento. O objetivo qual era? Tramóia. O objetivo qual era? Estratégia. O objetivo qual era? Derrubá-lo. Então o propósito dos seus corações era maligno. O objetivo era fazer Jesus cair em contradição. E olha onde que essa mulher foi parar. Ela foi parar diante do rabino Jesus. Já pensou se ela fosse levada a qualquer outro rabino daquele momento? Já pensou se ela fosse levada aos rabinos que existiam naquela região, que eram bem severos e bem radicais, impunham jugo pesado sobre as costas do povo? O que um rabino daquela época falaria se o caso fosse apresentado diante dele? Certamente esse rabino mandaria: condena essa mulher, executa essa mulher. Mas quando ela, foi levada diante de Jesus, com o objetivo de tramóia, olha o que aconteceu. Deus, na sua providência, operou duas grandes coisas naquele momento. Primeiro, desarticulou os seus adversários, porque eles chegaram ali para ter alguma coisa para acusar Jesus. E na verdade eles saíram dali acusados pela sua própria consciência. E dois, essa mulher que se fosse parar na mão de qualquer outro rabino seria condenada, ela saiu liberta, perdoada, sarada e transformada. A providência de Deus, ela sempre vai surpreender a nossa vida. Cara, foi um episódio muito chocante. Eles chegaram com pedra na mão, se armaram todo, prepararam todo o ambiente. Jesus, com a sua palavra, derrubou todos os seus adversários e ainda tirou aquela mulher perdoada daquela situação para a glória de Deus. Mas a gente tem que aprender, irmãos, lidar com uma coisa que também é importante para nós. A gente tem que aprender a lidar com alguns silêncios de Deus. Porque quando aquele caso chegou ali, qual foi a atitude estranha de Jesus? Chegaram ali, apresentaram o caso, e aí, mestre, qual é o seu veredito? Qual é o seu julgamento? O que Jesus fez? Ele se inclinou e ficou em silêncio. Agora, além do inclinamento corporal e o seu silêncio labial,
ele começou a escrever em terra. O que você espera de alguém que precisa julgar um caso? Não é uma cena estranha? Essa cena, irmãos, é tão estranha que muitos tentaram saber o que Jesus escreveu no chão. Aí o pessoal usa muita criatividade, né? Tem gente que diz assim, olha, Jesus estava escrevendo no chão o pecado daquela galera. Outros estavam dizendo, não, Jesus estava escrevendo no chão, calculando como que ia livrar essa mulher dessa situação. Aí a imaginação vai longe. Eu acho que Jesus estava falando assim, olha, calculando ali quanto que o Mengão ia dar no Fluminense ali. Não sei, alguém pode botar qualquer coisa naquela situação. Mas a melhor maneira de pensar essa situação não é analisar o conteúdo daquilo que Jesus estava escrevendo no chão. A melhor maneira de pensar aquela situação não é separar as ações. A melhor maneira de pensar aquele silêncio de Jesus é ver a cena por completo. Então Jesus ele se inclina e fica em silêncio. E eles estão pressionando. E aí? Qual é o seu veredito? Qual é o seu veredito? Irmãos, enquanto ele está em silêncio, a sua mão está fazendo o quê? Escrevendo. Enquanto ele está em silêncio, a sua mão está atuando. A melhor maneira de ver essa situação é ver a cena completa. O silêncio da sua boca não significa paralisação da sua mão. Enquanto ele está em silêncio, a sua mão está escrevendo no chão. Qual é o símbolo disso para a nossa vida? Enquanto ele está em silêncio, o seu lábio pode estar até fechado, mas a sua poderosa mão está agindo, está se movendo, está trabalhando para trazer a glória de Deus, perdão, salvação, transformação. Olha, o melhor exemplo disso também é aquele silêncio que a gente tem aqui no período interbíblico. Você lembra aquela página branca lá da sua Bíblia, entre Malaquias e Mateus, que a gente fala que são os 400 anos de silêncio? Interessante que Deus se calou, não usou profeta, ficou em silêncio. Mas enquanto ele ficou num silêncio profético de mais ou menos 400 anos, ele trabalhava, ele agia, a sua mão poderosa agia no mundo, preparando o mundo para o maior advento da história. Ele se calou, não levantou o profeta durante 400 anos, mas durante esses 400 anos, a sua mão estava trabalhando sobre o mundo, a sua mão estava trabalhando sobre a história, para trazer o Salvador e trazer perdão para todos nós. É assim que ele move, irmãos. A gente precisa entender muito bem isso, porque quando ele entra em silêncio, a gente começa a especular um monte de coisa, como a gente especula nesse silêncio que ele fez aqui durante esse julgamento. A gente pensa que Deus não ama mais a gente pensa que Deus esqueceu da nossa família. Quando ele entra em silêncio, a gente começa a sentir angústia, enfim. Mas o silêncio de Deus não significa que a sua mão está parada. A mão dele está agindo para revelar o seu agir na nossa vida. Então ele se levanta para responder aquele caso. Aí Jesus responde esse caso, sabe fazendo o quê? Levando para a esfera da consciência. Porque veja, o delito dessa mulher era um delito público, todo mundo sabia. E a causa diante da lei já era dada. Ela merecia punição e condenação. Veja, irmãos, essa mulher está em desvantagem naquele caso, porque juridicamente a lei manda fazer o quê? Condena. Aquele grupo está ali pronto para aplicar a lei. Não tem saída para ela, em hipótese alguma, do ponto de vista jurídico. Jesus leva o caso para a consciência. Por quê? Quando ele levou esse caso para a consciência, acontece uma das coisas mais maravilhosas. Qual? O delito privado daqueles que queriam acusá-la veio à tona. E diante da exposição do seu delito privado, pela acusação da própria consciência, nenhum deles conseguiram aplicar a lei. E qual é o resultado disso? Jesus conseguiu tirar essa mulher dessa condenação. Jesus conseguiu libertá-la da condenação da lei, sem contudo violar a lei. Ele cumpriu a lei, sem contudo levar essa mulher à condenação. Só quem pode fazer isso é quem, irmãos? Não há nenhuma outra pessoa que possa fazer isso. Aí no final, como que se encerra esse caso? Jesus olha para ela e diz assim,
versículo 11. No final, e ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não faça o quê? Não peques mais. O que significa o evangelho da graça de Deus, irmãos? O evangelho da graça de Deus tem libertação. Toda sentença condenatória sobre a nossa vida foi perdoada na cruz. Toda acusação do inferno foi perdoada por Jesus naquela cruz. Lá em Colossenses diz que ele rasgou a cédula que era contrária a nós e cravou na cruz, nos perdoando, nos limpando, nos purificando. Isso é o evangelho da graça. O evangelho da graça está operando na vida dessa mulher para libertar da condenação certa que estava sobre ela. Mas evangelho, irmãos, sempre é perdão e exortação para a mudança de vida. Ela saiu dali perdoada, ela saiu dali purificada dos seus pecados. Mas saiu também dali, irmãos, exortada a mudar de vida. Então veja, quando nós falamos do evangelho que liberta, quando nós falamos do evangelho que transforma a vida, é exatamente isso. O evangelho vem, a palavra vem, a graça de Deus vem promovendo essa libertação total de toda condenação sobre as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, simultaneamente, esse evangelho nos chama a viver uma nova vida. Vai, pode ir, você está livre. Ninguém pode te condenar mais. O sangue da cruz te perdoou. O sangue da cruz te purificou. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como nós iremos agora? Iremos uma nova vida de comunhão com o Senhor. Por que foi necessário apontar esse primeiro caso, irmãos? Porque esse capítulo todo, ele é estruturado em torno da libertação. Olha o que está acontecendo. Ela foi liberta da condenação da lei e saiu dali perdoada. Agora vem o segundo momento desse capítulo, que é esse debate caloroso que Jesus enfrenta com seus adversários. E aqui, irmãos, é a maior parte do capítulo, desde o versículo 12 até o versículo 59, Jesus está enfrentando a pressão dos seus adversários. E justamente por quê? Porque depois de mostrar que ele é a água da vida, depois de mostrar que ele é o libertador de toda a condenação da lei de acusação sobre as nossas vidas, Jesus revela a sua identidade no verso 12. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Jesus, nesse segundo momento do capítulo, começa a mostrar alguns pontos do seu evangelho. Ele mostra a sua identidade que ilumina. Ele perdoou essa mulher, ele tirou a sentença condenatória sobre a sua vida, e agora ele mostra a sua identidade que ilumina, que é luz, para arrancar as nossas vidas das trevas. Aqui eu lembro de um episódio muito interessante na minha vida. Minha mãe, ela tinha um costume, eu estava até conversando com o irmão antes do culto, sobre algumas batalhas que ele também enfrenta. Minha mãe sempre me chamava assim: meu filho, vamos para a igreja. Meu filho, vamos comigo buscar a Deus. Eu falava para ela assim: mas não é igreja, mas não é Deus. Eu quero curtir a minha vida. Justamente porque, irmãos, porque quando as trevas cobrem a nossa vida, a gente não consegue enxergar. Mas um dia eu entrei no meu quarto e naquele momento eu dobrei o meu joelho e busquei a Deus. De repente, eu vi a melhor luz de todos os tempos. De repente eu pude comprovar, irmãos, o que Jesus falou aqui nesse momento com os seus oponentes. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, encontrará a luz que dá vida. Era essa luz que estava brilhando sobre aquele povo. Desde o momento que Jesus entrou no mundo, já dizia lá no capítulo 1, que ele é a luz que vem ao mundo e traz iluminação a todo homem. Aí todo aquele que nele crê, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Luz. Luz que clareia, luz que ilumina, luz que dissipa todas as trevas do nosso coração e da nossa mente. Mas na sequência Jesus mostrou também, dentro desse contexto, a grande saída dele desse mundo. E aqui Jesus alerta para o perigo da oportunidade perdida. Eu vou sair do mundo,
Aí versículo 21 diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retirar-me-ei, e vocês me buscarão, mas morrerão nos seus pecados. Jesus, depois de mostrar a sua identidade, ele falou que há um momento que ele vai sair do mundo, há um momento dele se retirar. E quando ele se retirar, o que o texto mostra, irmãos? Uma busca que acontece depois da oportunidade perdida. Mas quando chega no terceiro ponto, Jesus apresenta o objetivo da sua obra. A sua obra de sacrifício é uma obra que cumpre a vontade do Pai, como ele fala no verso 28. Depois de apresentar, irmãos, esses 3 pontos do seu evangelho, nesse debate que ele está enfrentando com seus adversários, acontece isso que a gente vê no verso 30. Dizendo ele estas coisas. Que coisas? Que coisas que ele disse aqui? Eu sou a luz do mundo. 2, eu vou sair, vocês vão me buscar, mas depois de perder a oportunidade. 3, ele fala da sua obra, que é um sacrifício que satisfaz a vontade do Pai. Ministrando esses 3 pontos do evangelho, irmãos, eles abraçaram a fé. Verso 30, e creram em Jesus. O que a gente precisa fazer para que as pessoas se entreguem ao evangelho? O que a gente precisa fazer para que haja libertação em nome do evangelho? Simplesmente transmitir esse evangelho que Jesus está transmitindo. Veja que Jesus mostrou os pontos essenciais do seu evangelho. Ele falou da sua identidade, ele falou da sua obra e falou do tempo oportuno, que caso desperdiçado, pode ser tarde demais. Irmãos, nesse sentido, Jesus apresenta a essência do evangelho, que continua tendo o mesmo poder através dos séculos. Eu e você, como discípulos de Jesus, fomos chamados para reverberar, proclamar, traduzir, pregar e proclamar esse mesmo evangelho que saiu da boca de Jesus. Por quê? Porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não há distinção nisso. A gente vive num tempo onde muitas pessoas querem... darem uma ajuda para Deus. A gente vive num tempo em que muitas pessoas às vezes querem dar uma ajudinha para Deus. E aqui, irmãos, Jesus estava unicamente preocupado em proclamar as palavras que o Pai lhe deu para ele falar no mundo. É por isso que nos debates com os seus oponentes, Jesus falava: olha, as minhas palavras não são minhas, são daquele que me enviou. A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. A todo momento Jesus estava mostrando que transmitiu no mundo a revelação do Pai. Eu e você fomos chamados para continuar proclamando essa mensagem. Ele é o Salvador, o Libertador, aquele que cura, transforma, aquele que reveste com o Espírito Santo. E essa mensagem, que para muitos já... isso é muito simples, a gente precisa de algo mais palatável, algo mais bonito, algo mais sofisticado. Não, esse mesmo evangelho continua libertando prostituta, bandido. Esse mesmo evangelho continua libertando e salvando todo tipo de pessoa, rico, pobre, de todas as classes. Esse mesmo evangelho é o evangelho que nós fomos chamados para pregar nesse tempo, amém? Essa igreja está fazendo a proclamação do evangelho, e o Senhor está enviando o quê? Vidas por causa desse evangelho. Depois do versículo 30, o que Jesus vai fazer para aqueles que abraçaram a fé? Ainda que momentaneamente, a gente sabe. O que Jesus vai fazer para esses que abraçaram a fé? Verso 30, e creram nele. Jesus continuou aprofundando o evangelho que estava transmitindo. Jesus já tinha mostrado a essência do evangelho nesses 3 pontos que nós citamos aqui. Quando eles creram em Jesus, o que Jesus faz, irmãos? Jesus continua aprofundando o evangelho. E aqui Jesus mostra a conexão que é entre a fé e a palavra.
Aqui Jesus vai mostrar para a gente a conexão inseparável entre a fé e a sua palavra. Verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam neles: se vocês permanecerem na minha palavra. Irmãos, o que significa fé de fato? A gente pode definir fé de várias maneiras. A gente pode dizer assim, olha, de acordo com Hebreus capítulo 11, verso 1, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas coisas que não se veem. É uma maneira de definir fé a partir do próprio texto bíblico. Mas outros podem dizer assim, olha, fé é acreditar em algo. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, como é que a gente poderia definir fé? Fé é uma confiança pactual. Lá no Antigo Testamento, fé vem de uma palavra que significa isso, confiança pactual. Você confia naquele com o qual você faz um pacto. Isso diante de Deus e diante dos homens. Se você olhar para a fé no sentido romano, fé é um fato que requer um veredito. Você pode definir fé de várias maneiras, mas do ponto de vista de Jesus aqui nesse texto, o que ele está mostrando para esses que levaram fé nele? O que Jesus está mostrando sobre o verdadeiro significado da fé? Jesus diz a eles assim, versículo 31, dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra. Uma das maneiras mais simples de definir a fé, de acordo com o texto que nós estamos lendo aqui, fé é permanecer firme na palavra de Deus. Quando eu permaneço na palavra que Ele deu, quando nós permanecemos nessa palavra, essa permanência que nós fazemos na palavra, ela se chama fé genuína diante de Jesus. A gente pode falar tudo. A gente pode falar que você tem que ter fé, a gente pode falar que a fé é isso, que a fé é aquilo outro. Nós podemos teorizar sobre fé, podemos falar sobre tudo. Mas o que vai realmente definir a nossa fé genuína diante de Deus é a permanência nesta palavra. Jesus, quando ele estava aqui, nesse capítulo 8, ele estava aqui fazendo o quê? Ensinando no santuário. Trouxeram aquela mulher, ele perdoou aquela mulher. Ele estava ensinando no santuário e vieram para um debate contra ele. Em várias ocasiões você vai encontrar Jesus ensinando a sua palavra. Capítulo 5, por exemplo, de Lucas, a multidão aperta ele querendo o quê? Ouvir a sua palavra. É essa palavra que mostra ao mundo, ou melhor dizendo, é a permanência nesta palavra que mostra ao mundo a nossa verdadeira fé em Jesus Cristo. Quem está permanecendo aí? Irmão, você pode até não falar nem de fé, hein? Você pode dizer, pode nem falar muito sobre se você tem fé ou não. Mas quando você permanece na palavra, o que você está dizendo na prática? Você está afirmando uma profunda fé em Jesus Cristo. Ao longo da história, o adversário ele sempre se levantou contra a palavra de Deus. Ao longo da história, a Escritura, a palavra de Deus, sempre foi perseguida. Desde a antiguidade, vários reis se levantaram para destruir as Escrituras. Uma das maiores perseguições que os cristãos sofreram no Império Romano foi feita por um imperador chamado Domiciano. O que ele tentou fazer? Destruir as Escrituras. Quando o povo de Deus é arrancado da palavra, ou quando a palavra é tirada, quando a Escritura é proibida e é arrancada de um povo, ali está toda a desgraça de um povo. Veja que o adversário ele luta no mundo para impedir que essa palavra chegue em vários povos. Veja que Satanás luta no mundo para impedir que essa palavra frutifique em vários povos. Por quê? Porque é através dessa palavra
que Ele move o seu braço, opera as suas maravilhas e regenera as nossas vidas. É essa palavra que é pregada aqui nas terças-feiras, na quinta, no domingo. É essa palavra que é ministrada, transmitida. É nesta palavra que nós fomos chamados a permanecer. E a permanência nela diz para Deus: Senhor, eu estou fundamentado nesta fé para a qual o Senhor me chamou. E essa permanência, irmãos, além de mostrar a fé genuína em Deus, essa permanência faz uma transformação na nossa identidade. Veja o que o texto diz: sereis meus discípulos. Então, irmãos, essa palavra é tão poderosa que, ao entrar na nossa vida, ela promove essa libertação. As cadeias, elas são arrancadas. As cadeias são destruídas. As prisões são arrebentadas e destruídas. Além disso, essa palavra vai mostrar, a permanência nessa palavra vai mostrar a verdadeira fé e vai mostrar também a minha verdadeira identidade de discípulo de Jesus Cristo. Olha, esse texto de João, nos seus capítulos, do começo ao fim, você vai ver João sempre apresentando esse termo verdadeiro. Verdadeira água, verdadeira adoração. A todo momento, Jesus está mostrando aquilo que é verdadeiro. É um livro que tem como objetivo mostrar a essência do Evangelho de Deus em vários aspectos. A verdadeira colheita. Eles estavam esperando uma colheita terrena. Jesus falou assim: olha, os campos já estão brancos para a grande colheita. O verdadeiro dom de Deus, que é Ele mesmo. Em todo momento, o texto de João está apresentando para a gente aquilo que é verdadeiro. E nesse caso aqui, João, ao narrar as palavras de Jesus, está mostrando para a gente que essa palavra, ela traz para a gente uma verdadeira identidade de discípulo de Cristo. E versículo 32, finalizando, diz assim: e conhecereis a verdade. E a verdade faz o que, irmãos? Libertará. O problema é que muitas pessoas pensam que conhecimento se refere apenas à aquisição intelectual. Muitas pessoas não conseguem entender que conhecimento é a relação entre o sujeito e o alvo a ser conhecido. O que é conhecimento, então? Relação. Relação entre você e Deus que você busca conhecer. Relação, por exemplo, conhecer esse copo é a minha relação com esse copo. A minha relação com esse copo, o sujeito e o objeto, é conhecimento. Então, conhecimento, irmãos, é muito mais do que aquisição intelectual. Conhecimento é relação, relacionamento. Aí quando Jesus fala aqui, olha, e conhecereis a verdade. Veja, para os antigos a verdade era uma coisa impessoal. O que é a verdade? A verdade é contemplar a realidade. O que é a verdade? A verdade é a realidade das coisas. Para os antigos, a verdade era sempre impessoal. Você tem como ter um relacionamento pessoal com alguma coisa impessoal? Veja, eu posso ter um relacionamento pessoal com esse copo? Não, por quê? Esse copo não é uma pessoa. Não dá para ter um relacionamento pessoal. Dá para ter esse relacionamento de conhecimento desse objeto, mas pessoal não. Veja, Jesus, quando ele se apresenta como verdade, a gente vê isso em João capítulo 14, onde ele diz que ele é o quê? Caminho, verdade e vida. Portanto, em Jesus, a verdade não é uma coisa. Em Jesus, a verdade não é um ser impessoal. Em Jesus, a verdade é uma pessoa. Portanto, quando ele diz aqui, conhecereis a verdade, é conhecer a verdade tanto da sua palavra, como da sua pessoa. É o relacionamento íntimo, é o relacionamento pessoal, tanto com a sua pessoa, como a sua palavra. Portanto, esse relacionamento pessoal com a sua pessoa e com a sua palavra é o conhecimento que liberta e transforma totalmente a nossa vida.
Veja o que aconteceu, irmãos, com os antigos da fé. Tinham um relacionamento pessoal com Deus. Tiveram as suas vidas transformadas. Esses apóstolos que foram chamados como o primeiro grupo de discípulos, tinham conhecimento, tinham um relacionamento pessoal com Jesus. Isso é tão evidente que quando João escreve uma das suas cartas, ele diz assim: e o verbo se fez carne, e nós apalpamos o verbo da vida. A primeira carta de João, capítulo 1, diz que nós conhecemos o verbo da vida. Nós vimos, nós ouvimos e nós apalpamos do verbo da vida. O que João está mostrando? Um relacionamento íntimo, pessoal, com a pessoa de Jesus. Esse relacionamento se chama conhecimento. O relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus é o relacionamento com a verdade, que traz a libertação total das nossas vidas. Não há cadeia, não há barreira, não há obstáculo, não há nada que pode nos prender. Esse relacionamento, esse conhecimento da verdade, produz uma libertação para uma nova vida. Verso 36, por isso que ele fecha dizendo aos judeus que questionaram. Aqui quando Jesus declara a libertação por ele, por sua palavra, Jesus feriu o orgulho dos judeus. Naquele momento, aquele grupo se sentiu ofendido. Porque ele dizia, nós nunca fomos escravos de ninguém. Nós somos descendência de Abraão. Como assim seremos livres? Jesus está mostrando, eles estão dizendo assim, nós já somos livres. Que papo é esse de dizer que nós seremos livres? E por que eles se sentiam livres, irmãos? No mérito da descendência de Abraão. Nós somos livres porque somos descendentes de Abraão. Nós somos livres porque somos filhos de Deus. E de fato a nação de Israel foi chamada para ser a nação filho de Deus. Por isso que lá em Moisés, em Êxodo capítulo 4, Moisés, quando vai clamar a libertação do povo, fala assim, deixa aí o meu primogênito, se referindo ao povo de Israel. Mas esse filho primogênito chamado Israel, essa descendência de Abraão, chamada Israel, só ia confirmar a sua liberdade através da aceitação do Evangelho e a concretização da vida no Messias. Mas o que eles fizeram aqui, irmãos? Desperdiçaram a oportunidade. O único que veio para libertar, eles desperdiçaram e não conseguiram aceitar essa proposta de Jesus que os chamava para viver a verdadeira liberdade. Se o Filho vos libertar, é somente através do Filho que essa liberdade vai ser concedida a vós. Como que acabou esse embate, irmãos? Como que acabou esse duelo? Versículo 59. Então pegarem pedras para lhe atirarem. Mas Jesus se ocultou deles e saiu do templo. Esse grupo aqui desperdiçou o tempo da graça. E por isso, mesmo a graça sendo estendida, eles rejeitaram essa graça. Mas qual é a nossa atitude nesse exato momento diante do Senhor? Nós estamos aqui porque queremos essa graça, essa verdade, esse evangelho, essa palavra que produz a verdadeira transformação na nossa vida. Aqui, irmãos, para finalizar, nesses dois eventos, o que a gente vê? A graça experimentada na vida dessa mulher, a mulher que foi surpreendida no delito, a graça que ela experimentou, libertou a sua vida. Jesus, com a sua palavra e com a sua graça, libertou essa mulher da condenação. Mas no segundo episódio, a graça oferecida foi rejeitada. A tal ponto dos judeus que estavam aqui nesse episódio pegarem pedras para lhe apedrejar. Nós queremos ficar naquele primeiro evento, aquele que experimenta a graça, que recebe a graça e caminha nessa graça. Porque essa graça, essa verdade, essa palavra vai produzir essa nova vida em nós. E aí eu concluo dizendo, pode se colocar de pé nesse momento, por favor. Aí eu concluo dizendo, o que isso significa para a nossa vida? Em primeiro lugar, significa que só Ele, só a pessoa dele é suficiente para nos conceder a verdadeira liberdade.
Segundo, o que a gente pode aplicar na nossa vida? Somente a sua palavra é capaz de nos libertar e nos dar a verdadeira liberdade. E terceiro, somente a sua pessoa e a sua palavra pode nos levar a viver uma nova vida na graça de Deus. Irmãos, essa palavra que entrou na nossa vida, ela entrou para mudar, para regenerar, para dar fruto. Mas pastor, eu estou um pouco fragilizado, estou um pouco cansado, não estou conseguindo, pastor. Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Dê um pulinho aqui na frente. Pastor, eu quero renovar essa minha pegada. Eu quero mais dessa palavra. Eu quero mais desse relacionamento com Cristo. Porque eu quero viver plenamente essa liberdade de filho de Deus. Pode vir? Vem aqui na frente, por favor. Vamos orar juntos. A pastora vai estar aqui orando com a equipe. Nós estaremos orando pela sua vida. Quem é suficiente para libertar ele? Qual é a palavra suficiente para trazer a verdadeira liberdade? É a palavra dele. Pastor, mas eu não sei se eu tenho fé. Ora, você está permanecendo na palavra? É a fé que Deus te deu. Essa permanência na palavra vai te levar longe. Somente a sua palavra e a sua pessoa pode promover em nós essa nova vida transformada. Por isso que nós clamamos aquele que pode libertar, não somente a nós, a nossa família, os nossos amigos, libertar as pessoas que vivem em torno dessa igreja, como tem feito. Nós queremos clamar aqui, irmãos. Você vai fechar os seus olhos aqui na frente e vai pedir: Senhor, eu quero mais dessa palavra na minha vida. Senhor, eu fui liberto por sua palavra. Irmãos, aquele que experimentou a palavra, aquele que recebeu a palavra de Cristo, o que aconteceu com ele? Ele foi liberto pela palavra. E agora, o que Deus está fazendo na minha vida? Processo de santificação, purificação, renovação, crescimento, amadurecimento. É isso que Ele faz na nossa vida. Olha, eu e você experimentamos a libertação quando? Quando a palavra de Deus entrou na nossa vida. Mas pastor, às vezes eu acho que eu preciso me desvencilhar de alguma coisa. Eu preciso de libertação. Você precisa de mais santificação. A nossa vida está onde? Num processo de santificação. Nós estamos caminhando num processo de santificação para atingir a glorificação. Entre a libertação no encontro com Cristo e a sua palavra e a glorificação que virá, nós estamos vivendo o que, irmãos? O processo de santificação, aonde a nossa vida é aperfeiçoada, aonde aquelas coisas que nos prendem caem por terra e nós superamos e vencemos. Nunca, irmãos, desista em hipótese alguma dessa palavra que entrou na sua vida. Pô, pastor, mas às vezes eu fico desanimado porque eu não consigo, sabe, tem alguma coisa às vezes que me prende. A palavra vai produzir força, a palavra vai produzir vigor, a palavra vai produzir ânimo para marchar até o fim. Essa é a mesma palavra com a qual Ele criou o mundo. Essa é a mesma palavra com a qual Ele sustenta o mundo. E essa é a palavra com a qual Ele vai restaurar todas as coisas, inclusive a nossa vida. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá, interceda pela vida desses irmãos que estão aqui. Vamos clamar pela vida desses nossos irmãos, pela nossa vida também, pela nossa família, pelos nossos vizinhos. Vamos clamar a Deus nessa hora: Senhor, envia a tua palavra. Senhor, a acusação cai, Senhor, a condenação cai diante da tua palavra. Espírito do Senhor, ministra sobre nós a palavra de Cristo. Nós queremos mais, Senhor, dessa palavra que muda o nosso ser, que muda a nossa identidade, que nos faz viver a verdadeira identidade de discípulos de Cristo. É essa palavra que revela a qualidade da nossa fé. Espírito Santo, traga cura, traga restauração, traga vida, Senhor,
traga mais vida do Senhor. Essa palavra que limpa, que regenera, que purifica, Senhor, que traz ânimo, que faz cair toda a condenação. Essa palavra que traz a sua glória em nós. Essa palavra, Senhor, que liberta os cativos. Essa palavra que traz novo nascimento. Essa palavra é tudo na nossa vida, Senhor. Espírito Santo, ministra no fundo dos nossos corações essa palavra. Nós queremos mais da tua presença, Senhor. Não nos deixe sair daqui nessa noite, Senhor, sem provar profundamente da sua palavra. Espírito Santo, a tua palavra está aqui em nós, Senhor. A tua palavra está na nossa vida. Que o império das trevas, que a acusação do inferno, Senhor, caia por terra mediante a tua palavra. O Senhor é aquele que envia a tua palavra sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Ó Deus, nós acreditamos nessa palavra, Senhor. Por isso ela é pregada nesse lugar. Espírito de Deus, unja a vida dos teus filhos, unja as nossas vidas, Senhor, para nós proclamarmos essa palavra em todo e qualquer lugar, Jesus. Pai, que as cadeias sejam arrancadas, que as nossas vidas sejam fortalecidas no esclarecimento e no entendimento, Senhor, desta palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Posso clamar, já tenho fé pra descansar. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Amém, irmãos? Recebeu a palavra de Deus nessa noite? Então saia daqui mais uma terça-feira alimentados pelo poder dessa palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Pastora, por favor. Se tem alguém aqui que quer se entregar a Jesus nessa noite, mediante essa palavra pregada, vem aqui na frente também, em nome de Jesus. Tem alguém que queira se chegar? A gente viu aqui que na palavra, aquele grupo que estava diante de Jesus ia buscar, no momento em que Jesus iria se retirar. Buscar-me-eis, mas vocês não vão me achar. Eu vou me retirar, vocês vão me buscar, mas não vão me encontrar. O que isso significa, irmãos? Que aquele grupo ali perdeu a oportunidade, a graça oferecida. Jesus estava ali oferecendo a sua graça, a sua libertação, a sua transformação por meio da sua pessoa e da sua palavra. Mas o que aconteceu com muitos? Preferiram rejeitar. Então, se você está aqui nessa noite, quer vir aqui entregar a sua vida para Jesus e ainda não fez isso, quiser vir aqui confirmar, fique à vontade. Se não tem, também Deus abençoe a sua vida. Amém?